Tudo bem, pessoal? Depois aí de algumas semanas que eu não gravei mais, realmente a gente andava muito ocupado, né? Muitas coisas para se fazer e não tinha me sobrado tempo aí para tentar colocar em dia então os vídeos aí que eu me propus a gravar, até com incentivo de muita gente aí do Facebook, né, do YouTube, sobre a questão da fé cristã, né, sobre tudo aquilo que envolve realmente o ser cristão. E felizmente agora a gente já conseguiu resolver os assuntos que estavam pendentes e estamos agora com mais tempo para poder fazer essas gravações. Então, hoje o que eu estava propondo aqui a trazer para expor aqui para vocês é sobre a questão de como se vive a fé cristã em tempos difíceis. Creio que não é mistério para ninguém que os tempos que se vive, não só no Brasil, não só na América Latina, mas praticamente por todo o mundo, são tempos de fato muito complicados, muito difíceis, dolorosos inclusive, para as pessoas que carregam de fato em seus corações a fé cristã. No entanto, a forma como muitos têm encarado isso realmente é algo que se não, digamos, desanima, mas desperta alguma preocupação. Especialmente quando se vê tantas pessoas que oram e imploram e por vezes têm até certeza de que Deus tem algo a fazer no sentido de mudar essa realidade, no sentido de que Deus pode, quem sabe, enviar alguma intervenção de sua parte para que o mundo não se encaminhe, né, para esses tempos terríveis que estão aí praticamente aparecendo à nossa frente, com perseguições, com possíveis ditaduras anticristãs, com as guerras que estão aí se multiplicando, com inclusive guerras de um cunho religioso, como de pessoas que não aceitam a fé cristã, que se declaram como inimigas, que tentam, assim de alguma forma ou de outra, destruir a fé no coração de todos. No entanto, encarar as coisas dessa forma mostra que as pessoas que estão agindo dessa maneira, elas não estão de fato compreendendo, ou pelo menos estão tentando fugir da realidade, de que isso não é surpresa. Isso não é uma coisa inesperada. Tudo isso são coisas que a própria Bíblia já havia previsto. O próprio Jesus, quando ele pregava, ele falava, inclusive já no início do famoso Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, de Mateus 5-7, ele bem dizia que os cristãos vão ser odiados por todos, por causa do nome dele. E o por todos implica de fato em todos mesmo. Às vezes gente que era sua amiga, às vezes gente que era da sua família, que pode não querer aceitar mais você por você se manter fiel a Cristo, por você ter de fato essa transformação no seu interior que faz com que você queira se manter fiel ao Salvador que te redimiu na cruz, ao Salvador que derramou seu sangue para que você tivesse a reconciliação com Deus e a vida eterna assegurada. Então, há pessoas que não partilham dessa fé e que, segundo o próprio Jesus colocou, elas vão de fato perseguir, vão injuriar, vão procurar difamar, talvez até colocar como prisão e morte, né, como pena para as pessoas que se permanecem e insistem em seguir o caminho da salvação que Cristo deixou. Um caminho esse que é doloroso, um caminho esse que é complicado, um caminho esse que é de fato uma estrada muito difícil de ser percorrida. Aliás, para nós, pela nossa força, percorrer esse caminho é absolutamente impossível. A gente só consegue isso se o próprio Jesus nos der a força, se o próprio Jesus, que envia o Espírito Santo, que modifica nossos corações, que nos dá essa certeza, que nos dá essa força, essa confiança, essa perseverança, aí sim a gente trilha esse caminho, por mais doloroso que ele seja. Posto isso, é importante ressaltar o seguinte: o próprio Jesus, na pregação que ele fez quando instituiu a Santa Ceia, ele colocou no final, um pouco antes de fazer a sua oração sacerdotal, ele disse a todos aqueles que estavam em volta, os apóstolos, tudo: olha, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O ter ânimo, gente, significa basicamente o seguinte: não é você atravessar isso com alegria. Ele próprio não enfrentou a expectativa da crucificação e da morte alegre, né? É dito que ele ficou tão angustiado que chegou a sua sangue, né? Porém, o ter bom ânimo significa você ter a certeza, ter a esperança de que isso é uma situação passageira. Isso é algo que não vai ser para sempre. De uma forma ou de outra, isso, num momento ou outro, isso vai acabar. E vai acabar como? Pode ser, eventualmente, até por meio da perseguição e da morte que muitos cristãos vão acabar enfrentando nesses últimos tempos.
por meio do martírio que muitos vão sofrer, e já estão sofrendo. A gente vê em vários países cristãos sendo presos, sendo torturados, sendo mortos, sendo privados até do seu direito à vida, pelo simples fato de serem cristãos. A gente vê isso já acontecia em países com regimes totalitários, ateus, em países com regimes que são uma ligação entre religião e Estado. Um país, por exemplo, de maioria muçulmana, que o islamismo de fato não aceita, por mais que diga o contrário, a verdade é que o Islã tem raízes, no fato, de ligação entre religião e Estado, e uma religião que tem a força do Estado, ela tem poder então para influenciar e muitas vezes até para forçar as pessoas a uma escolha. Ou você se converte a essa religião, ou você pode acabar sofrendo as penalidades, e uma delas é, eventualmente, até a morte. Nada disso, gente, no entanto, são coisas que não estavam previstas. Nada disso são coisas que Jesus já não tivesse nos alertado. A Bíblia toda nos fala sobre isso. O próprio livro de Apocalipse, embora toda a linguagem simbólica que existe em torno dele, ele mostra de fato, por meio das metáforas e das representações que ele faz, a realidade nua e crua de que nos últimos tempos a perseguição seria implacável, pior do que todas as que já tinham existido no mundo. Uma vez que aconteceria isso, nenhum de nós, como um cristão verdadeiro, como aquele que de fato ostenta o nome de Cristo e carrega a fé cristã no seu coração, tem agora que se sentir surpreso ou achar que por conta disso você vai ter que enfrentar talvez tudo isso sozinho. Não, o próprio Jesus prometeu, um pouco antes da sua ascensão ao céu, que ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Bom, ele estando conosco, o que nós temos que ter em mente é o seguinte: independente do que possa acontecer, nada, como diz Paulo em Romanos, nada vai nos separar do amor de Deus. O que Deus prometeu para nós não são riquezas terrenas, não são glórias terrenas, não é nada disso. Tanto é que os próprios apóstolos, tanto é que vários cristãos fiéis e verdadeiros ao longo da história foram perseguidos, enfrentaram dificuldades, enfrentaram privações, enfrentaram até martírio. Nós temos um reino que de fato não está preparado, como diz Jesus, desde antes da fundação do mundo. Desde antes do mundo ser criado, o reino já estava preparado para ser dado aos que seriam redimidos do pecado. Pode parecer uma contradição, né? Mas o fato é que Deus já sabia na sua onipotência que ele, criando o mundo, os homens iriam cair em pecado e o mundo iria se transformar nessa maldição que ele é hoje. O próprio Deus amaldiçoou o mundo e colocou essa maldição na conta do ser humano, quando disse para Adão que maldita é a terra por tua causa. O ser humano, com o seu pecado, amaldiçoou esse mundo. Só que Jesus, com a sua santidade, com a sua obra na cruz, ele redimiu esse mundo. Existe salvação para todos. Deus pagou na pessoa de Jesus o preço de cada pecado, de cada pessoa da face da terra, por todos os tempos, por todos os lugares, sem nenhuma exceção. Obviamente que para a pessoa então desfrutar dessa salvação, ela tem que aceitar a pessoa de Jesus como o Filho de Deus, Salvador, que pagou o pecado dele na cruz. Dessa forma, então, o encarar esses últimos tempos pode não ser uma coisa tão pesada quanto muitos podem estar imaginando. Não significa, gente, como nós já falamos, que nós não devamos lutar, que nós não devamos ter o nosso papel como sal da terra, como luz do mundo, né, como o próprio Jesus coloca. Nós vamos então estar testemunhando, nós devemos então, motivados pelo amor de Cristo, a falar do amor de Jesus até o último instante da nossa vida nessa terra, seja por meio das palavras, seja por meio principalmente das atitudes, mas sempre nós vamos estar falando e vamos estar advertindo, e que a motivação para isso não tem que ser um sentimento de obrigação, um sentimento de eu tenho que fazer. Não. O que motiva de fato o cristão a isso é ele saber, olha, eu posso enfrentar o que eu tiver que enfrentar nesse mundo. Eu posso acabar preso, posso acabar morto, posso acabar do jeito que for. Mas o que está me esperando lá, o que Deus guardou para mim, o que Jesus conquistou para mim pela obra da cruz, está lá reservado e ninguém vai me tirar. Assim sendo, o cristão deve sim se sentir motivado. Por mais que ele possa chorar, por mais que a vida seja dura, por mais que a vida seja difícil, não vamos esquecer, o que está além, como o próprio Paulo diz, não pode ser comparado com os sofrimentos que se enfrentam nessa terra. O que nos espera está muito além disso, é uma coisa incomparavelmente superior.
Só que para isso acontecer, gente, não foi de graça. Para isso acontecer, Jesus teve que pagar o preço da sua vida. E outra, não só enfrentando a tortura, a morte, o fato de ser pregado na cruz. Ele suportou durante as 3 horas de escuridão na terra os tormentos do inferno. E podem ver que quando o sol volta a brilhar, no dia da crucificação, depois das 3 horas de escuridão, Jesus fala as palavras Eloi, Eloi, lama sabachthani, quer dizer, Deus meu, por que me abandonaste? Ou por que me desamparaste? O inferno, gente, nada mais é do que isso. Como também Paulo fala, a destruição eterna, a perdição eterna, o castigo eterno é esse, é ser lançado fora da presença de Deus. Então, naquelas 3 horas em que Jesus esteve abandonado por Deus na cruz, ele esteve sofrendo todos os tormentos do inferno, suportando tudo isso por minha causa, por sua causa, por causa de todo o mundo, pagando o preço do pecado de cada pessoa que já viveu e que vai viver ainda nessa terra, desde Adão e Eva até o último ser humano que existiu nesse mundo, que a gente ainda nem sabe nem quando nem como. Tudo isso foi pago. É triste pensar, no entanto, que existem pessoas que, não sei exatamente por quais razões, tentam negar que existe de fato o castigo do fogo eterno. Aos que negam, por exemplo, que um Deus misericordioso pudesse criar um castigo eterno, pudesse então, dentro de um Deus de amor, colocar então uma punição eterna, uma punição sem fim, uma punição interminável para quem não aceitasse a salvação que ele oferece em Cristo. No entanto, gente, o que eu vejo pelas pessoas que eu vejo muitas vezes comentarem esse tipo de coisa, negando a existência do fogo eterno, negando a existência do inferno, como alguns falam também, é assim, parece que essas pessoas têm mais medo da condenação, da possibilidade de serem condenados, do que têm de certeza de serem salvos. Isso não faz sentido. A partir do momento em que você creu, em que você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, você não tem mais que ter medo algum do inferno. Você não tem mais que ter medo algum disso aí. Não existe condenação para quem está em Cristo, como diz Paulo. Uma vez não existindo condenação, não tem por que você ter medo, não tem por que você temer mais nada no sentido eterno. Existem problemas na Terra, existem dificuldades na Terra, como nós estamos enfrentando, como nós estamos aí passando por momentos muito difíceis e que, sem minhas palavras, esses momentos só tendem a piorar. Esses momentos vão talvez ficar ainda piores. Mas, mesmo que piore, mesmo que chegue a um ponto onde não se possa fazer mais nada, onde a única alternativa seja renunciar a Cristo ou morrer, nada nos separa do amor de Cristo, nem mesmo a morte. E uma vez que posto isso, essa questão do inferno, é importante nós nos lembrarmos do seguinte, como o próprio Jesus nos falou. Nós vamos enfrentar perseguições, nós vamos enfrentar dificuldades, nós vamos enfrentar muitas dores, aflições, muita coisa ruim nesse mundo. No entanto, gente, por mais que isso seja difícil, por mais que isso seja complicado, uma coisa tem que ficar clara. Como o próprio Jesus falou, nós não temos que ter medo de quem mata o corpo e não pode matar a alma. Se existe alguém para ser temido, é aquele que pode jogar o corpo e a alma no inferno. Esse sim é para ser temido. Esse sim é aquele que tem que ser colocado como o mais importante, tendo a sua autoridade acima de qualquer ameaça desse mundo. O próprio Deus que tem o poder de fazer perecer a alma e o corpo no inferno, esse sim é alguém a quem devemos temer. Temer não no sentido de você ter medo, mas sim de colocar como prioridade, que ele tem que ser o mais importante. Se tivermos que entregar a nossa vida nesse mundo por causa dele, vamos pedir que ele nos dê força, que nos dê perseverança, que nos dê coragem, que entreguemos de fato a nossa vida. Porque essa vida e esse corpo podem passar. Depois, no dia da ressurreição, independente se você é milenista, pré-milenista ou amilenista, eu particularmente sou amilenista, mas não entro nessa questão, cada um pode entender a coisa de uma forma. O que é certo é o seguinte, existe a ressurreição do corpo, isso é dito em 1 Coríntios 15, inclusive a minha monografia de conclusão do curso de teologia foi feita em cima disso, 1 Coríntios 15, a doutrina da ressurreição dos justos. O corpo nós vamos receber de volta, e aí livre de todas as falhas, defeitos, pecados, tudo. E aí para nunca mais envelhecer, nunca mais sentir dor, para nunca mais ficar velho, para nunca mais morrer. Quem está nesse mundo perseguindo, ajuntando poder
e indo atrás e tentando destruir a fé cristã são pessoas que só podem matar o seu corpo, eles não podem matar a sua alma. Eles não podem acabar com a sua existência. Eles não podem jogar você no inferno como Deus pode fazer. Então, não tenham tanto medo. Previnam-se, lutem. É natural que haja medo, que haja talvez uma tremedeira, por assim dizer. Mas não há razão de ser para que você desista. Porque uma vez que você tem Cristo, do pior dos destinos, que é o ser lançado fora da presença de Deus, você está livre. E é assim que se vive a fé cristã. A fé cristã se vive no mundo, enfrentando as dificuldades, enfrentando os problemas, enfrentando todas as dores, confiando naquele que por nós morreu e ressuscitou. Isso é viver a fé, isso é enfrentar tempos difíceis, isso é viver a fé cristã nesses tempos difíceis, duros, complicados que nós temos hoje. Então, acima de tudo, confie que o mesmo Jesus que que se entregou, que mandou, de fato, o castigo de Deus, tomou sobre si todas as nossas dores, que já estava previsto em Isaías 53, que pagou o preço de todos os nossos pecados. Se Ele fez isso por nós, Ele não vai nos deixar agora a nossa sorte, simplesmente lutando com as nossas pequenas forças para enfrentar o turbilhão de perseguições e dificuldades que nós temos de enfrentar. Ele nos quer junto a si, Ele nos quer no paraíso, Ele nos quer junto a Ele, reinando junto com Ele, como diz o apóstolo João. Dessa forma, portanto, confiemos, tenhamos fé, perseveremos, mesmo com lágrimas, mesmo com dor, mesmo chorando, mesmo tendo de enfrentar as coisas mais terríveis, mas saibamos, isso é passageiro, isso vai acabar. E aquilo que está nos esperando está muito acima, é muito superior, é muito melhor do que qualquer coisa que esses que perseguem podem ter nesse mundo. Talvez a gente seja levado até a dar um testemunho diante deles, como o próprio Jesus previu, a gente ser levado diante dos tribunais e tudo para que eles dê testemunho, e naquela hora vai nos ser concedido o que falar. Confiemos que tudo o que nós precisarmos para perseverar nesse caminho, o Espírito Santo de Deus que habita em nós vai nos dar. E assim, perseveremos, enfrentemos, não vamos desistir, porque a nossa passagem aqui nesse mundo é bem rápida, por mais que possa ser dolorosa, por mais que possa ser difícil, ela é rápida comparado ao que nos espera. E assim, não tenha medo da pior das justiças, que seria você ser lançado fora da justiça de Deus, fora da presença de Deus. Disso você está livre. Você crendo, você não tem que temer o inferno, o fogo eterno, nada disso. Você tem o paraíso, o céu assegurado. Enquanto você estiver nesse mundo, testemunhe. Fale sempre, assuma, eu sou cristão, eu pertenço a Jesus. E com essa fé, vá até o fim. E um dia você receberá, em troca da cruz que você carrega hoje, você vai receber a coroa da vida eterna. Que isso seja a motivação para todos nós. Enfrentarmos, encararmos de fato isso com coragem. Por mais que seja difícil, por mais que possa dar medo. Mas em Cristo a gente tem condições de vencer essa perseguição. Obrigado, gente, pela atenção de vocês. Obrigado aí. Peço desculpa aí pelo tempo que eu demorei para gravar outro vídeo, né? Realmente a gente já estava muito ocupado aqui. Agora eu creio que eu vou poder fazer com mais frequência. Obrigado aí pela atenção. E quem tiver então interesse pode me procurar tanto aí no canal no YouTube como no Facebook. A gente está aí à disposição. Obrigado e que Jesus Cristo, que deu a vida por nós, abençoe cada um de vocês. Abração.